o nosso coração, abrir as nossas mentes e conectar com essa espiritualidade boa e amiga que sempre nos acolhe, nos deixando o seu amor, a sua esperança. A esperança que dias melhores virão e que nós vamos assimilar direitinho a lição que Jesus, nosso Mestre, nos deixou. E a cada dia seremos livres e mais felizes. Obrigada pela espiritualidade dessa casa, o nosso anjo guardião, que sempre nos intui para o melhor, para o crescimento. Que a Gisela possa proferir uma boa palestra, sendo intuída por essa espiritualidade boa e amiga, e que seu Luiz possa fazer uma leitura esclarecedora, abrindo os nossos horizontes. Que assim seja. A fé divina e a fé humana. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem, por sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Fazia tempo que eu não vim aqui, subia nesse palco, dar uma palestra. A leitura fala sobre a fé. Vocês devem estar se perguntando o que a fé tem a ver com o passe na casa espírita. Tudo. Porque, como a leitura diz, né? Sem essa fé, a gente não faz nada. Sem ela, a gente não consegue as nossas conquistas. E Jesus, ele foi movido pela fé dele e das pessoas que acreditavam nele. Tanto é que existe uma passagem na Bíblia da mulher que ficou anos com hemorragia e ela acreditava, eu vou contar como eu entendi essa passagem, certo? E ela acreditava que ao ver o mestre, ela não precisava chegar perto dele, bastava encostar em algum lugar dele que ela ia se curar. E realmente foi o que aconteceu, porque era tanta a multidão ao redor dele, e a única coisa que ela conseguiu tocar foi a túnica. E Jesus chegou e perguntou: quem foi que me tocou? E a multidão se afastou e ela se aproximou e se ajoelhou a ele e disse: fui eu, mestre, me desculpe. E daí ele disse: não, levanta-te, foi tua fé que te curou.
E às vezes a gente vem para a casa espírita e vem sem fé, sem acreditar na gente. Primeiramente eu vou explicar para vocês o que vem a ser o passe. O passe nada mais é do que a transmissão de energias fluídicas, tanto espirituais como nossas humanas, de quem está ali na cabine. Mas essa transmissão, ela só acontece exatamente por essa palavrinha, pela fé. A fé de vocês e a fé de quem está aqui se doando nesse dia. Tem que existir isso para acontecer o passe. Porque senão não entra nada. Absolutamente nada. Vocês podem sentar ali na cabine e não acontecer absolutamente nada. Não conseguirem o que vocês querem, não se melhorarem, não se curarem. Porque vai depender da fé de vocês, mais do que a nossa. Por quê? Porque a gente tem a instrução, o conhecimento, a gente tem cursos onde a gente aprende a trabalhar cada ponto energético aonde nós temos nossos pontos que vão ser mexidos, que nós temos aqui o coronário, que é o que é ligado com o mundo espiritual, o frontal, que é aqui onde a gente tem as ideias, os pensamentos, é trabalhado. Aqui no laríngeo é a fala, os problemas que a gente tem na região da garganta. Nós temos o cardíaco, que é um chakra mediano. Daqui para cima eles são de alta frequência, certo? Estão mais ligados com o lado espiritual. Aqui o cardíaco é de mediana, por quê? Porque ele é o medianeiro entre a alta frequência e a baixa frequência, a frequência humana, digamos, material. Então, aqui nesse cardíaco, a gente vai trabalhar os sentimentos, a parte de felicidade, tudo que vier dentro de nós de mágoa, tristeza, é nessa região. Nós temos aqui o gástrico. Esse gástrico, ele é um gerador de energia. Se ele está congestionado, ele vai provocar sérios problemas dentro dos nossos órgãos internos. Todos os nossos órgãos dependem desse chakra. Nós temos aqui o esplênico. Ele é um gerador também de células. Ele aqui, nessa região, nós temos um chakra que é muito importante para nós, por quê? O que acontece? Quando a pessoa está com problemas de fraqueza, anemia, isso são os problemas físicos. Mas se ela está com problemas espirituais, é aqui, normalmente, que acontece a ligação, porque existe o vampirismo, que a gente chama, entendem? Nesse chakra. Então, esse chakra é importante, a gente tem que... É onde as pessoas que têm depressão, que estão tristes, são muito atingidas também. Então, é um chakra importante que a gente tem que limpar muito. Depois nós temos o genésico, tanto na mulher quanto no homem, é o gerador da vida. A energia genésica é importante porque ela gera vida. Ela cria, ela é procriadora. Então, ela tem que estar bem equilibrada. Então, todos nós temos esses chakras. E esses são os pontos que nós trabalhamos em vocês. Só que se vocês não têm fé, nós não vamos conseguir entrar energeticamente. Não vamos conseguir tirar essas energias deletérias e transformar em energias positivas. Porque a gente só faz uma troca daquele que tem mais para aquele que tem menos. Mas vai depender de cada um aqui. Exatamente da fé, como diz a leitura. A leitura é muito clara quando diz que nós seríamos grandes criadores de coisas maravilhosas se a gente tivesse fé. Em primeiro lugar, fé na gente. Acreditar que nós somos capazes de sermos seres melhores, de amar ao nosso próximo, de poder nos doar, de poder querer ser melhor. E como eu estava dizendo, o passe é uma coisa que é necessária na casa espírita por isso.
Só que também não deve se transformar numa dependência. Porque o que é mais importante é você se modificar como pessoa. O passe não vai... Você vai entrar ali na cabine, você vai receber o passe, mas o passe não vai mudar os teus pensamentos, as tuas atitudes, a maneira que você age no dia a dia. Não, ele não vai fazer isso. Porque o passe é uma doação fluídica, energética. E o passe numa casa espírita é misto. Metade humano, metade espiritual. Ele nunca é só magnético. Ele é misto. Nós sempre estamos sendo auxiliados pela espiritualidade. E ao momento que vocês chegam aqui na casa, vocês botam o pé lá fora já a espiritualidade está sabendo os pensamentos de vocês e anotando. E eles aqui na palestra, enquanto vocês estão aqui se instruindo e aprendendo, eles vão ajudando vocês. E lá dentro do passe, ali é a outra etapa. É a etapa que eles sabem aonde intuir o passista, aonde tem que ser trabalhado mais. Se é no mental, se é no laríngeo, se é no cardíaco, se é aqui no gástrico. A gente na hora é intuído. Isso eu tenho muitas provas. Aqui não tem o tratamento como nós temos lá em Blumenau. Lá nós temos um dia que a gente chama dia de tratamento, que é para os casos mais cheios de problemas físicos e espirituais. Eu vou contar o caso de um rapaz, seus 29 anos. Isso já aconteceu em 2007. A data eu não lembro direito. Rapaz alto. Ele chegou na casa com problemas de pressão. A pressão dele não tinha controle. Ela subia, ele tomava mais de 3 remédios para controlar a pressão. Ele passou por uma conversa fraterna e foi para o tratamento de segunda-feira. Chegou na primeira segunda-feira dele, ele entrou. Nós temos uma ficha onde a gente coloca para a pessoa colocar como é que foi a semana dela, como é que ele se sentiu fisicamente perante o tratamento, o que ele fez a conversa e como é que ele estava depois do primeiro passe, porque normalmente a conversa é feita dia de palestra e o primeiro passe é na palestra. E depois a pessoa vai para o tratamento de segunda. Então, ele colocou que estava tudo um pouco melhor, mas que ele ainda estava com problema de pressão e que ele não queria mais tomar os remédios e que, para ele, aquilo, ele não entendia o porquê que ele tinha uma pressão tão alta. Daí ele foi para o passe, nós estávamos na cabine, que tem uma equipe que se prepara para aquele dia. De repente, o passista que foi dar o passe entrou em estado de transe, que isso pode acontecer nos dias de tratamento, e veio um médico. Só que ele disse que não podia ainda tratar ele. E nós perguntamos, porque a gente tem esse direito de querer saber por quê. E ele disse, eu estou esperando a ficha espiritual dele. Sem a ficha eu não posso fazer nada. Naquele dia eu aprendi que não depende de nós, passistas, querer curar as pessoas, e sim de cada um de vocês que querem a cura. Porque depois que ele esperou e veio a ficha, aí ele deu o passe. Ele disse, agora sim, agora eu posso dar o passe. Ele tem o merecimento de se melhorar. E realmente, depois de 1 mês e meio de tratamento, ele não tomou mais os remédios que tomava. Hoje em dia, eu acho que ele toma só 1. Ele vai na casa frequentemente. Quando ele precisa, ele toma passe, porque isso é uma coisa que não deve virar um hábito. É bom tomar passe, sim, só que o excesso também faz mal. É como qualquer remédio, porque o passe é um remédio. Assim como a água fluidificada também é um remédio.
A gente sabe quando a gente precisa do remédio. A gente sabe quando a gente está mal e precisa de ir no médico para ver o que está acontecendo com o nosso corpo. O passe é a mesma coisa. A gente sabe quando a gente precisa. Porque André Luiz, no livro Missioneiros da Luz, ele fala sobre o chamado de caso de 10ª vez. Quando o paciente, após receber o socorro completo por 10 vezes consecutivas e não modificou a sua atitude mental para melhorar, os bons espíritos deixam o enfermo entregar a si mesmo, pois sua missão é de amparar os que erram e não fortalecer os erros. Chico Xavier, nesse livro Missioneiros da Luz, falou sobre o passe. É a regra dos 10 passes que eles chamam. Por quê? Porque se a pessoa, nesses 10 passes, não modificou o seu pensamento, suas atitudes perante os outros, não quer se melhorar, a espiritualidade deixa. Porque ele tem que querer. É o que ele quer dizer aqui. Nós temos que querer ser melhores. Nós temos que querer nos melhorar e sermos melhores. Tem outro caso que foi tratado faz pouco tempo, de uma senhora que ela estava com câncer de mama. Ela andava de bicicleta pelo Garcia o tempo todo. E anda até hoje. Ela não é espírita. Ela só foi na casa, digamos, porque ela sabia que ali se fazia tratamento e que dava resultado. E ela foi numa conversa fraterna, falou qual era o problema dela. Ela disse que ela era católica, mas acreditava no tratamento espiritual. E ela queria fazer o tratamento espiritual junto com o tratamento médico. Porque ela também disse que ela sabia que era necessário as duas coisas para poder melhorar. E ela ia todo dia de bicicleta fazer a quimioterapia, voltava e ia na casa, tomava o passe na segunda-feira. Isso foi durante 1 ano e meio. Ela se curou. O seio dela não tem mais tumor. Ela voltou para a igreja dela e continuou fazendo as coisas que ela fazia. Mas por quê? Por causa da fé dela, da vontade, do conhecimento e de admitir que ela tinha que mudar. E ela assistia as palestras naquele período de tratamento. Ela fez o tratamento regrado. Isso é outra coisa que a gente tem que ter quando a gente vem ao socorro da casa espírita. A gente tem que ter disciplina. Porque sem disciplina a gente não consegue se melhorar. Em tudo a gente tem que ter disciplina. E para isso é que a gente tem o tratamento, não é só o passe, como eu disse. O tratamento é um conjunto de coisas que tem dentro da casa espírita. Em primeiro lugar, você vem porque você está com dor, você vem porque você está confuso mentalmente, ou você vem porque você não está entrando luz no teu caminho, só tem coisa ruim. Você não sabe mais o que achar de bom e você está angustiado. Você vem pedir socorro. Nós estamos aqui exatamente para isso, para socorrer, para amparar. Daí vem a conversa fraterna. Na conversa fraterna, a pessoa está ali para te escutar. Ela não está para te aconselhar. Nós estamos para escutar e dar as ferramentas para você conseguir sair desse dilema, desse conflito. A primeira ferramenta, a palestra. Segunda ferramenta, a oração e o evangelho no lar. Terceira ferramenta, o passe e a água fluidificada. E a outra ferramenta é você mesmo. Querer se mudar, querer se modificar, querer ser melhor, querer
você sabendo com a palestra que você tem que se melhorar, aprendendo, estudando, vindo nos cursos na casa. Como a dona Sandra disse, essa quinta-feira tem um SOS emocional. Ali você vai se conhecer como pessoa, como ser humano. Quem é você? Qual é o que te mexe na terra? Se você é o teu racional, o emocional ou o ativo? Qual é mais forte dentro de você? Todos nós temos os três, mas um é mais forte do que o outro. Fora as personalidades, que cada núcleo tem 4 personalidades dentro de cada núcleo. Então, nós somos diferentes. Os nossos dedos da mão não são iguais. A nossa íris não é igual. A nossa digital não é igual. Nós somos espíritos completamente diferentes, temos essa carga também. Então, se a gente não se conhece, se a gente não se melhora, para se melhorar a gente tem que se conhecer. E a melhor maneira de se conhecer é fazer o SOS. Por quê? Porque ali você vai entender por que você faz certas atitudes. Por que você age daquele jeito. E você vai entender as pessoas que estão ao teu redor. E você não vai se magoar com elas porque ela é fria, ela é sem sentimentos. Não é que ela é fria e sem sentimentos. É que ela age pela razão, não pela emoção. E tem aquele que age pela atividade, pelo movimento, e não pela emoção. Então a gente tem que saber conviver um com o outro. Saber entender, compreender. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se melhorando. E o passe vai entrando melhor, porque a gente vai se autoanalisando. Essa é a finalidade do passe e do passista. É ser um instrumento, não ser o primeiro recurso. Ele é um coadjuvante, ele é um instrumento para a nossa melhora. Mas a melhora está dentro de cada um de nós, de cada pessoa. Porque a pessoa tem que querer mudar, tem que querer ser melhor. Porque a bondade está dentro de cada um de nós, assim como a ruindade ou as más tendências, digamos. Todos nós temos as duas coisas. Vai depender de cada um de nós qual é o lobo que a gente quer alimentar. Se é o bom ou o ruim. E para isso, quanto mais a gente conhece, eu acho que a gente só quer alimentar o lado bom. Porque quando a gente não se conhece, a gente não sabe lidar com as nossas inabilidades. Que é melhor chamar assim. Porque à medida que a gente vai sabendo como nós somos, nós sabemos lidar com isso. Porque nós não vamos tirar isso de nós. Ela faz parte do nosso eu. Faz parte de nós. O que nós temos que saber é lidar com elas e fazer elas se transformarem em habilidades. Usar mais as habilidades do que a parte que não é tão hábil assim, que nos faz mal. Esse é o objetivo. E o passe é para isso. Para nós carregarmos aqui as nossas baterias e ir para casa melhor. Só que às vezes a gente carrega as baterias e ali na esquina um cara atravessa a tua rua e você já xinga. Aí você já perdeu metade do passe. Chega em casa, a esposa reclama porque você demorou muito e onde você estava que você não falou. Pronto, aí você briga com ela, perdeu a outra metade do passe, acabou-se a energia boa. Então, o passe não vai resolver. O que vai resolver é quando o cara atravessar ali na esquina, na tua frente, e ele não viu, você pensar, poxa, por que ele fez isso? Será que ele não está correndo para socorrer alguém? Ou está levando alguém para o hospital? Ou está fazendo... Não pense ruim, pense bom. Não julgue o lado ruim, sempre pense o lado positivo. Não é fácil, gente. O trânsito é o melhor teste que a gente tem na vida, para ver se a gente está melhorando. Segundo, em casa,
é onde a gente tem as nossas maiores provas. Porque ali é onde a gente é o que é. Não tem máscaras. E é ali que a gente tem que ter os nossos maiores resgates. Não é com os amigos, não é no convívio social. E são dentro de casa. É onde vem as nossas provas, os nossos testes. E é ali que a gente tem que aplicar o conhecimento que a gente tem. Tanto o conhecimento espiritual, como o conhecimento de si. Porque é ali que se você já está fazendo SOS e eles não estão fazendo, você já tem mais conhecimento que eles. Você já tem mais atitude para lidar com eles. Então você tem que ser mais paciente com essas pessoas. E é isso que o passe vai fazer. Te dar essas ferramentas, mas vai depender de você querer. Não se modificar, vai acontecer o que a espiritualidade disse ali. Você vai entrar na cabine, mas as energias vão estar ali, mas você não vai saber utilizá-las. Porque você não se mudou, você não quis se modificar. E daí eles largam de mão, te deixam você fica à mercê de você mesmo. Não tem mais o auxílio. Teu anjo da guarda pode estar ali, mas ele vai ficar calado. Porque você não está querendo escutá-lo. Nós todos temos um guia, um anjo da guarda, como vocês queiram chamá-lo. Mas somos nós que temos que ativar isso, não são eles. Eles estão ali. Mas vai ser a nossa meditação, a nossa oração, o nosso jeito de pensar é que vai fazer ele estar perto ou longe da gente. Outra coisa, muita gente acha que o passe é só aqui na cabine, não. Existe o passe à distância que a gente chama. Lá na casa nós fazemos. Esse passe à distância é uma vibração que a gente faz num horário e dia específico. A gente explica para a pessoa que ela tem que ficar em meditação, em oração, naquele horário específico. Esse passe é uma irradiação que a gente chama. E também ajuda a muitos. Eu tenho 2 casos. Um fora do Brasil, de uma moça, que ela é aeromoça, e ela trabalhava em Dubai, e o fuso horário era completamente diferente. E às vezes ela estava viajando no avião, mas é naquele horário que a gente fazia a vibração, ela ia para um cantinho que tem as aeromoças, ficava lá em meditação. Ela tinha um tumor na cabeça. Fez cirurgia e tudo, mas ela ainda estava com problemas. E ela foi curada à distância. E quando ela podia, ela ia na casa espírita. Mas é porque ela tinha fé, porque ela queria ser curada. Eu tenho outro caso na minha família, de um sobrinho que sofreu um acidente sério, foi parar no hospital, ficou um mês e meio internado na UTI. Quando ele saiu, não sabiam se ele ia andar, se os órgãos dele iam funcionar, ou se ele ia ficar em estado vegetativo. Hoje em dia, ele está só com os rins já estão funcionando quase 100%. Ele só está com um pequeno problema nas pernas, que ele ainda sente muita dor, mas ele está se recuperando. A minha prima disse para mim que falta muito pouco para ele estar 100% bom. Mas ela disse que foi as orações e a vibração à distância. Ele tem 24 anos e ele já está... Falta bem pouquinho, mas agora vai depender esse pouquinho dele mudar. Eu disse para ela, ele vai ter que mudar a atitude dele. A hora que ele mudar, ele se cura 100%. Por quê? Porque às vezes as coisas vêm para a gente mudar a nossa vida, mudar as nossas atitudes perante o que nós estamos fazendo hoje. E às vezes a gente não se dá conta.
Então, se a gente quer a cura está dentro de nós. Só que a gente não acredita, não tem fé. Acha que são os outros que vão fazer a cura. Não, somos nós mesmos. Com a nossa mudança, com o nosso conhecimento, com o nosso estudo, com a nossa mudança moral. É aí que a gente vai encontrar a cura. E o passe na casa espírita é isso. Também nós damos passes lá em Blumenau, em doentes que estão acamados, porque também é necessário. Eles pedem. Quando a pessoa pede, a gente vai. Ela quer se melhorar. Então hoje, quando vocês entrarem ali naquela cabine, pensem que vocês querem melhorar, que vocês querem ser melhores e possam absorver essas boas energias que estão ali já preparadas desde cedo, porque a espiritualidade sempre está preparando tudo, e essa equipe que está aqui está preparada para auxiliar, que possa vocês receberem hoje um passe que modifique as suas atitudes, seus pensamentos, seu físico. Quem estiver doente, acredite, tenha fé e modifique-se. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Boa noite.